adoram e dizem, sim, aí está, é uma santa roladora. There he goes. John don't come to the pool room anymore. Oh, it humiliates me, Brother Branham. No, you didn't get the right thing. Lá vai ele, vejam, ele, John, não vai mais ao salão de sinuca. Isto simplesmente... isso me humilha, irmão Branham. Não, você não recebeu a coisa certa. When that mainspring is in the middle, clicking it off right, then the yokes is lined with feathers. Oh, my. No matter what the world calls you, it don't make... Quando aquela mola principal está no meio, fazendo bater de acordo, então o jugo está acolchoado com penas. Oh, que coisa! Não importa do que o mundo o chame, não faz. Oh, I backslid because I'll tell you, I just couldn't stand for them to call me this, that, and the other. Well, you never got the mainspring. Put in the middle of his spirit, in the middle of your spirit. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade que temos nesta noite. Vamos adorar ao Senhor o primeiro hino de número 81. Esse corinho, né? A tua fidelidade é grande, a tua misericórdia é grande. A tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, a tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, a tua misericórdia é grande, a tua misericórdia incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua misericórdia, a tua misericórdia é grande, a tua misericórdia incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua misericórdia. Glória a Deus. Vamos cantar também 94, né? Ao lado de Jesus eu quero estar, porque sua misericórdia é grande, sua fidelidade é grande, então é bom estar ao lado dele. Vamos cantar esse aqui, ó. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar, o seu amor ao mundo anunciar, e em graça atingir
a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal ao lado de Jesus. Acabou? Amém. É pequenininho, não é? Mas vamos cantar também o 98. Teu piloto ainda sou. Depois vamos ouvir esse aqui com a irmã Rafaela. Eu oro por você. 98, teu piloto ainda sou. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate e não posso a Cristo ver, vou olhar ao meu roto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir então o hino Eu Oro por Você. Parece que tem uma frase diferente aqui. Sabe aqueles momentos em que a dor invade a alma,
Maus pensamentos corrompe as horas calmas. Não tem para onde ir, talvez se sinta assim, eu não sei. Sabe, eu não conheço tua história, teus dissabores, os teus problemas, nem tampouco tuas dores. Mas ele sim, em oração apresento o teu nome ao único que pode te ajudar, tendo em mente que a dor que te consome um dia também pode me assolar. Eu oro por você e também peço que por mim nunca se esqueça de orar. Sabe, lágrimas quentes hoje marcam o teu rosto, mas muito em breve cessará todo desgosto. Eu creio assim, já está no fim, isso eu sei. Sabe, por mais dolorosa que seja a tua história, as cicatrizes se converterá em glória. Já está no fim, já está no fim. Em oração apresento o teu nome ao único que pode te ajudar, tendo em mente que a dor que te consome um dia também pode me assolar. Eu oro por você e também peço que por mim nunca se esqueça de orar. Eu oro por você e também peço que por mim nunca se esqueça de orar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ler o capítulo de hoje, né? Primeira carta aos Tessalonicenses. Creio que é o capítulo 3, né? Nós lemos o capítulo 2 e agora o 3. No capítulo 2, Paulo estava falando a respeito de ir visitar, né? Ir visitar aqueles irmãos que ele havia desejado ir e havia sido impedido. E então, por isso, aí ele diz assim, ó, pelo que, não podendo esperar mais, chegou um ponto que não dava mais para esperar, né? Já havia demorado. Não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas e enviamos Timóteo. Veja, ele queria ir, né? Ele queria ir.
junto com Timóteo e mais alguém que estava ali, mas foram impedidos. Então, não podendo mais esperar, ele se resolveu ficar só, né? Eu fico só aqui e você vai, Timóteo. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Eu estava pensando assim, quanto tempo demorava essas visitas, essas idas? Eu imagino que não era questão de meses, mas sim de anos. Veja, era demorado, né? E eu estava pensando que às vezes a escassez nos faz valorizar mais as coisas, né? A escassez nos faz talvez sermos mais leais, mais fiéis, darmos mais valor. De fato é assim, né? Até no mundo natural, nas coisas naturais, no comércio, né? Tudo que é escasso fica valorizado, custa mais caro. Quem tem quer segurar, quem não tem quer adquirir. Aquilo que está escasso. O que está sobrando, o que está muito, fica desvalorizado, ninguém quer comprar, e todo mundo quer vender, quer dispor. Então, veja, era escasso, né? Valorizava-se as coisas. E aquilo, eu imagino que até quantidade de cultos, de pregações, né? Às vezes parece que a gente tem demais. Então, quando se tinha um culto, talvez aquilo ficava guardado por muito tempo. Cada palavra, e aquilo era bem mastigado, meditado, bem aproveitado, né? Mas nós temos tanto que às vezes nós ficamos só enchendo a mente, né, de tanta coisa e se aproveita pouco. Não sobra nem tempo para meditar, porque tem que ouvir mais, tem mais para ouvir, né? Tem mais para ler, tem mais para ouvir, todo o tempo assim. Então, agora há pouco, né, a internet com problemas, e novamente não está transmitindo. Eu pensei assim, mas que diferença faz? Né? É tão simples. Que diferença faz? Os irmãos que estão lá pela internet, eles entram aqui, caiu a internet. É só passar o dedo assim e mudar de canal e tem outra igreja transmitindo e culto e o tempo todo. Fica tudo assim, né? Não tem muito. Eu fiquei pensando na banalização da própria palavra, da própria verdade, das próprias coisas espirituais. Todo dia, né? Todo dia. Tem milhares aí, diversas igrejas transmitindo culto.
tempo todo. É só passar o dedo, mudar de canal que tem outro. E aí a gente lê aqui essas cartas de Paulo e fica pensando, né? Aquelas pessoas realmente elas valorizavam e elas guardavam realmente até o temor. Por quê? Porque era escasso. Eram poucas as oportunidades. Eles não ficavam inchados, né? Com tanta informação. A Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala, mas as condições da época mostram, né? A terra estava cheia de gente, não tinha como fazer escondido, não. E outra, cerca de 100 anos Noé trabalhou naquela arca. O povo estava em roda querendo ver aquela loucura, o que ia acontecer, né? E mesmo assim, ver aquele sobrenatural acontecendo. Talvez eles pensaram assim, dentro de 100 anos esse Noé adestrou esses bichos aí tudinho. Estava tudo já... Estava treinando eles aí. E às vezes alguns cultos assim que a gente pensa que tinha que ficar gravado e não fica, né? Mas então é isso. Eu fico olhando assim e pensando, a mente vai... Quanto tempo será? Bem quisemos uma e outra vez ir e tal, mas até não poder esperar mais, enviamos Timóteo para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. A gente ficava assim até quando chegava uma fita nova para ouvir, né? Uma fita nova de uma pregação. Aquilo era uma novidade muito grande. E a gente imaginava como eram aqueles pregadores que a gente só ouvia a voz, nunca tinha visto. Como era fulano, como era ciclano. E a gente aprendia a gostar dos nomes dos pastores, dos pregadores. Eram poucos nomes. Mas e hoje, né? Mas veja, para que ninguém se comova por estas tribulações. Agora, a gente vê que algo estava acontecendo e havia uma necessidade. Paulo, com Timóteo, queria estar perto, né? Ter algum contato com o povo para os encorajar, para que ninguém se comovesse pelas tribulações.
pelas tribulações que eles, os ministros, também passavam, né? As notícias chegavam lá. E ele diz: porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ordenados para enfrentar tribulações. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Olha só, Paulo havia profetizado isso, avisado o povo, que haveria tribulações nas suas jornadas. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. O apóstolo de lá preocupado, temendo que eles fossem tentados. E olha só o que ele diz aqui, ó. Temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. É a preocupação de Paulo. Tem que ir lá ver, tem que acompanhar de perto, porque algo pode acontecer, as pessoas podem ser tentadas e o nosso trabalho será inútil. Como às vezes a gente pensa, né? Que o nosso trabalho se torna inútil. Você trabalha, faz, depois vira nada, né? Depois não dá nenhum resultado. O tentador vem e as pessoas são levadas, convencidas. Qual é a palavra que ele usou aqui? São comovidas, umas por tribulações, outras por tentações, outras por outras coisas, e assim. Mas é isso, a gente não pode esquecer da parábola do semeador. Sementes caíram na beira do caminho, caíram entre os pedregais, caíram entre os espinhos, veja, e caíram em uma boa terra. 4 lugares? Foi, né? Ou teve mais um? Na beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e na boa terra. Em 4 lugares. De 4 lugares, só um aqui foi até o fim e produziu. A da beira do caminho as aves comeram, a que caiu entre os pedregais nasceu e logo morreu, porque não tinha terra profunda. A que caiu entre os espinhos foram sufocadas pelos cuidados da vida. Coisas diferentes, está vendo? A da beira do caminho, o que aconteceu com ela? As aves do céu comeram. A outra caiu entre os pedregais. O que aconteceu com ela? Não, nasceu, cresceu, estava até animadinha, né? Mas a terra não era profunda. Não tinha mais para onde a raiz crescer, secou. A outra, a terra era até boa, mas tinha muitos espinhos e sufocou a vida dela. E ela murchou. Os cuidados da vida, coisa demais, negócios, família, trabalho e correrias e vai, e casamento e famílias, e esfriou, murchou, não produziu. Então, de 4 lugares, você vê que sempre é uma minoria, né? 3 por 1. 3 por 1. 3 que não deu resultado, 1 que deu resultado.
Mas é assim, Paulo também tinha essa preocupação, eu penso que todo ministro tem. Meu Deus, meu trabalho vai ser jogado fora. Trabalhei inútil, trabalhei para nada. Tanto que gastamos, desgastamos, nos cansamos. E aí esse cuidado, né, de Paulo. Olha, não dá para... Vai lá, Timóteo, pelo menos você, vai lá. Vai lá, chega perto lá, chega junto. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa. Veja que Paulo também tinha o seu humanístico, né? Como se fosse possível segurar, como se fosse possível não deixar as pessoas serem levadas pelas tentações, pelos cuidados da vida, né? Como se nós sermos capazes de tanger as aves do céu para não comer a semente que caiu na beira do caminho. Ou de escavar na rocha para pôr mais um pouco de terra para... Não tem jeito. Não adianta tentar acudir. Como disse o rei para a mulher em Samaria: minha filha, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? E o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não fizer, Paulo, se o Senhor não guardar esse povo da tentação, não tem Timóteo, não tem Paulo, não tem Silas, não tem Silvano, não tem ninguém que guarda não, Paulo. Mas o obreiro, o ministro, o pastor que não tiver esse cuidado, esse zelo, ele não é. Se ele não tiver esse cuidado, esse zelo, essa preocupação, ele não é. É porque ele não é pastor. Outro dia eu disse para uma pessoa, né, sobre preocupação. Pastor, não se preocupa comigo não. Não precisa se preocupar comigo não. Eu disse: se eu não preocupar é porque eu não sou pastor. Veja, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, o Timóteo já tinha ido e já tinha voltado, né? Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Quer dizer, mesmo com toda a aflição, necessidade que temos, ficamos consolados com as boas notícias a respeito. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Pronto, isso é bom, isso é suficiente. O resto não importa, né?
Se sabemos que vocês estão firmes no Senhor, o resto não importa. Por que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor, veja, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Ele não estava esperançoso de ir encontrar com eles. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. O Senhor nos ajude mais uma vez, né? Para tais coisas, como disse Paulo em outro lugar, quem é idôneo? Quem está apto para compreender tais coisas, para viver tais coisas, para aceitar tais coisas? Mas, se nós olhamos, nenhum de nós. Mas para isto temos um grande sumo sacerdote, que pode nos ajudar no tempo oportuno. Então nós vamos repetir isso aqui, e nós vamos orar pensando assim, né? Nós não temos nenhuma aptidão para lidar com essas coisas, mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer e nos ajudar. Veja, um apóstolo como Paulo desejando visitar as pessoas, sendo impedido por Satanás. Ué, mas então o Deus de Paulo não estava com ele? O Deus de Paulo não é mais forte? Como que Satanás estava impedindo o apóstolo de fazer aquela obra, de fazer aquela missão? Como que pode isso? Veja, são os mistérios de Deus, que nós vimos aqui no capítulo anterior, Paulo dizendo isso, né? Que Satanás foi quem impediu ele de ir. Então, às vezes a gente vê assim e você pensa, mas como, né? Como pode ser isso? Como pode isso não dar certo? Como pode? Parece que tudo fica fora de controle, né? Então, para estas coisas, quem é capaz de estar sujeitos a ela, de compreender, de ser paciente? Nós precisamos sermos ajudados. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Então nós vamos orar, sempre pelos nomes colocados aqui, e uns pelos outros, por toda a necessidade que há, e pelas nossas necessidades, pelo encontro de pastores na próxima semana. Estamos aí há praticamente uma semana, né? A partir de amanhã, uma semana, na sexta-feira, se iniciou o encontro em Rio Maria. Deus eterno, nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, Tu és, Senhor, o nosso sustentador, Tu és o nosso guia, Tu és a nossa luz, Tu és, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo. Ó Senhor Deus, Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a composição, tudo que necessitamos para existir. Todos os elementos do nosso corpo, todo o ar que necessitamos, a água, todo o Senhor que trabalha juntamente esta formação de uma vida, corpo de uma vida, muitas coisas que não se pode compreender ou explicar, nós sabemos disso. Não há ciência que possa explicar o fôlego da vida. Ó Deus, como nós gostamos, ó Pai, de meditar nestas coisas, elas nos levam a saber que sem Ti não somos realmente nada, e como de Ti nós carecemos, razão pela qual nós buscamos mais e queremos alcançar. Ó Deus, ó Pai Celestial, nós temos chegado aqui nesta noite, nosso propósito, Senhor, além de tudo, louvor para adorar ao Teu santo nome, a leitura da Tua palavra, que nos ensina coisas profundas, coisas sábias, coisas grandes, ainda que estejam além da compreensão humana, da capacidade humana, daquilo que o homem chama de sabedoria, de grande, de inteligente, mas são as coisas do Senhor, são as coisas espirituais, é a maneira que o Senhor opera e se manifesta na vida daqueles a quem Tu tens escolhido, aqueles a quem Tu tens chamado, através de um decreto. Não apenas um convite informal, mas um decreto, uma ordem. Ó Deus, nosso Pai Celestial, sejas Tu, Senhor misericordioso, nós te pedimos para nos ajudar mais uma vez, para nos dar, Senhor, a capacidade, a idoneidade de encararmos estas coisas, para sermos suficientemente espirituais, para sermos pacientes
esperar no Senhor, para sermos compreensivos, para sermos, Senhor Deus, humildes, suficiente para esperar no Senhor, para crer no Senhor, para saber que os teus planos nunca são frustrados, eles nunca podem falhar. Ó Deus bendito, Pai Celestial, aceita de nós nesta noite o nosso culto e adoração, quando nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Os nossos corações ajoelhados diante do Teu altar, nossa cerviz dobrada em forma de rendição, Senhor. Nenhuma altivez nós queremos, Senhor, que seja tirado de nós, se há porventura alguma altivez ou algo mal em nossas vidas, nossos pensamentos e nossos corações, que sejamos cada dia preenchidos com a humildade, com a simplicidade que também houve em Cristo Jesus, para, Senhor Deus, cumprirmos os Teus propósitos, para, Senhor Deus, cumprirmos o ministério, a jornada que está diante de nós, para irmos todo o caminho que nos está proposto até chegarmos ao fim. Meu Deus, até chegarmos ao fim como vitoriosos. Pai Celestial, o Senhor tem nos trazido até aqui, nos abençoado de tal maneira, como os Teus cuidados são especiais para conosco. Muitas vezes não compreendemos, mas depois vemos os resultados, ó Pai Celestial. Sabemos, ó Deus, que Tu estavas por trás de cada situação, de cada acontecimento, cada passo do caminho, cada passo da jornada. O Senhor estava ali, zelando, cuidando. O Senhor estava no controle de tudo, conduzindo. Pai Celestial, às vezes é difícil para nós, para a mente humana, compreender cada momento, pois o Senhor nos condicionou em um corpo de carne, frágil, limitado, conduzido pelo Espírito, pelos sentidos do Espírito, que são todos limitados. A razão é confusa, os afetos são sensíveis, confusos, emotivos. Ó Deus bendito, o Senhor nos tem colocado assim para caminhar, para estar nesta jornada. O salmista bem disse: o Senhor se lembra de que somos pó, pois foi o Senhor que nos fez, o Senhor que nos formou, o Senhor que nos fez como seu e ovelhas de teu pasto. O Senhor compreende todas as coisas que nós não compreendemos. Pai, mas nós estamos aqui confiando e olhando para a cruz, olhando para Cristo, olhando para a palavra, desejando, Senhor, perseverar com todas as nossas forças, como está escrito, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ajuda-nos tão somente a perseverar, ó Deus. Tende, Senhor, misericórdia de nós. E vem nos ajudar, Senhor, estender-nos a Tua mão e conduzir-nos
pelos vales escuros da vida, pelas jornadas difíceis de caminhar, por entre espinhos e pedregais. Ó Pai Celestial, por caminhos estreitos e tortuosos, com muitos obstáculos, mas nos lembrando disto, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ó Pai Celestial, a Bíblia nos diz que a prova da nossa fé, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. De que maneira então a nossa fé é provada? O Senhor nos dá entendimento para saber disso. Ó Deus, nós te suplicamos nesta noite, Pai, não queremos cessar de te pedir para nos ajudar nas nossas jornadas, para nos ajudar nos nossos caminhos, para nos ajudar nos nossos deveres, para nos ajudar, Senhor, nas nossas responsabilidades que temos recebido, que temos encarado, Pai. Nós pedimos ao Senhor, por nós, por cada um de nós aqui presentes, por aqueles que não têm conseguido chegar, pois não têm vencido os obstáculos que os impedem de estar na casa do Senhor nesta hora. Tu sabes o motivo, as razões, que nós colocamos cada um diante de Ti, Senhor, para que Tu sejas misericordioso, para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor dê libertação, para que o Senhor, ó Deus, ajude, como nesta preocupação do apóstolo Paulo, o temor de que as pessoas fossem tentadas, levadas de alguma forma pelo tentador. Pai, nós também constantemente estamos assim apreensivos a respeito de cada um, para que o tentador não os vença, para que o tentador não os convença, para que o tentador não os faça perder o passo da jornada, perder o ritmo do caminho, Senhor, para que não pareça que alguns ficam para trás das expressões apostólicas. Pai, o Senhor tem colocado em nossos corações esse amor, esse desejo de ver com que cada um seja vencedor, de ver com que cada um, Senhor, seja vencedor no caminho para superar obstáculos, para derribar muralhas, para vencer exércitos. Não basta cantarmos aqui que somos vencedores, saltamos muralhas e venceremos exércitos, mas nós queremos de fato, Senhor, termos estas coisas cumpridas em nossas vidas, na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, na vida dos anciãos, na vida da juventude, na vida das crianças, na vida dos ministros. Ó Pai Celestial, e sobretudo nós desejamos, Senhor, estarmos em todo o tempo preparados para a vinda do Senhor, para o encontro contigo, ó Pai. É o que nós almejamos, pois nós sabemos, ó Deus, que apesar de tudo que o Senhor fizer em nossas vidas aqui, e de tudo que o Senhor nos ajudar a superar, todavia este mundo não pode continuar. Tem de haver uma renovação, tem de haver, Senhor, uma transformação, uma restauração de tudo. Nós precisamos ser tirados desta terra para que Tu faças aquilo que está proposto para fazer. De todos os modos, ó Pai, não há bênção que seja suficiente nesta vida, não há vitória que seja suficiente nesta vida. Além de tudo,
nós desejamos é aquele retorno físico do Senhor Jesus Cristo. Somos agradecidos, ó Deus, por cada batalha que o Senhor nos ajuda a vencer. Somos agradecidos, ó Pai, por cada bênção recebida. Somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor nos ajuda. Mas, ó Deus, todas estas coisas, elas passam, elas chegam ao seu final. O que nós realmente queremos é alcançar aquela vida do Senhor. Alcançar aquele arrebatamento é produzi-lo através, Senhor, da nossa vida, vivendo a palavra. O que nós queremos é produzir aquele arrebatamento, Pai. Ajuda com que cada membro do corpo esteja ocupando o seu devido lugar, para que aquele arrebatamento possa suceder, pois não haverá uma falta no corpo de Cristo. A noiva estará completa, a igreja estará completa, todos que o Senhor tem ordenado, predestinado desde a fundação do mundo, deverão estar ali, naquele lugar, ocupando a posição em Cristo, Pai. Oh, seja misericordioso, Deus, para com todos que têm sido de alguma forma tentados, enredados, convencidos, para seguir, Senhor, os conselhos do mundo, para seguir, Senhor, as preocupações desta vida, para seguir, Senhor, tudo mais, deixando as coisas espirituais em segundo plano, em segundo lugar, para outra hora, para outro momento. Nos perguntamos, ó Deus, o que é capaz deste mundo de chamar a atenção das pessoas. Que acontecimentos deste mundo são suficientes para fazer com que as pessoas voltem a atenção para Deus, voltem a atenção para Ti, voltem a atenção para o regresso, para a vida do Senhor, para o arrebatamento, Pai. Nós olhamos, Senhor, nada mais resta, a condição do mundo agora, as coisas que estão sucedendo, as coisas que estão diante de nós. Oh Deus, como podemos nós continuar assim, oh, tão descuidados, tão despreocupados, quando nada é despreocupante, já dizia o profeta nos seus dias, há muito tempo, nos nossos dias então, não há nada despreocupante. Pai Celestial, abre os nossos olhos, o nosso entendimento e de todos os nossos irmãos, de cada membro do corpo, Pai. Se alguns que estão dormentes, se alguns que estão, Senhor, de alguma forma enredados, envolvidos, presos em outras coisas, haja, Senhor, algo para fazer um desprendimento completo, total, para estarmos ao serviço do Senhor, para estarmos contribuindo com o reino dos céus. Eis a nossa petição, Senhor, a nossa intercessão, pedindo a Deus pelas congregações, pelos pastores, todos os ministros, por cada ministério, Senhor, levado a cabo, por cada família que se põe a guardar a Tua palavra, que se firma como uma coluna, ó Deus, na defesa da verdade, na defesa do Evangelho, na defesa da palavra. Pai Santo, só o Teu Espírito é o único que é o sustentador, que é o revelador. Só o Teu Espírito é capaz de se mover e de conduzir-nos, ó Pai, para cumprir o Teu querer, para fazer a Tua vontade, para compreendermos a vontade do Senhor ao nosso respeito. Pai, nós te suplicamos para que o Senhor fale a nós de alguma forma que a compreendamos, para que o Senhor fale a nós neste tempo, ó Deus, de maneira que possamos realmente ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor de uma forma como não
forma que sejamos convencidos, como os discípulos tiveram que ser convencidos, então eles ficaram preocupados com a hora, preocupados com o momento. Pai celestial, sejas tu, Senhor, misericordioso e o nosso ajudador. Ó Pai, a nossa petição nesta noite. Nós pedimos por cada culto, nós pedimos pela tua unção, pela tua direção, pela tua inspiração. Nós pedimos pelo encontro de ministros. Pai celestial, faz algo por nós, ó Deus, naquele encontro, Pai. Faz algo grande pelo povo, Senhor. Eis que nós estamos necessitados, ó Pai, de um reavivamento à moda antiga em nosso ser, no nosso meio, Senhor. Nós te suplicamos, ó Deus, dá-nos algo, Senhor, que seja um tônico para nos despertar da forma como devemos ser despertados. Ó Pai bendito, nós sabemos que não sabemos como orar, como pedir, o que convém, o que realmente é necessário. Mas o Espírito Santo, Senhor, é o que intercede por nós, sabe todas as coisas, leva diante do trono de misericórdia as nossas intercessões. Pai, recebe-as, portanto, nós as apresentamos com o sangue do Cordeiro através da fé, Senhor. É pelos olhos da fé que nós fazemos essas coisas. É pela fé que nós nos colocamos diante do altar. É pela fé que nós nos colocamos diante do trono de misericórdia, clamando, pedindo, Pai. Ó Deus, não como aquelas almas debaixo do altar clamando por vingança, mas nós nos colocamos clamando, dizendo: até quando o Senhor nos deixará sem vir nos buscar nesta terra, deste mundo pecaminoso, corrompido? Até quando, Senhor, nós estaremos aqui esperando esta vinda do Senhor? Até quando nós caminharemos, ó Deus, no meio deste hospital para pestilentos, como disse o profeta? Até quando não seremos libertados do nosso corpo vil, pecaminoso, corrompido? Até quando, Senhor? Ó Pai Celestial, eis o nosso clamor, a nossa intercessão, nosso pedido de misericórdia, de socorro. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Toma nós pela tua mão, Senhor, para nos conduzir, para nos dirigir, Senhor. E derrama do teu Espírito de tal modo que sejamos completamente cheios para fazer o teu querer, a tua vontade, para manifestarmos a vida de Cristo, para manifestarmos o teu poder, as tuas maravilhas e darmos um verdadeiro testemunho de que Jesus Cristo vive e reina no nosso meio e em nossas vidas, ó Pai. Nós te suplicamos nesta noite, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, por cada família, Senhor, por cada um de nossos irmãos e irmãs, Pai, em cada parte, perto de nós, longe de nós, seja onde for, que o Senhor socorra os aflitos, necessitados, que o Senhor cure os doentes, que o Senhor dê uma libertação total para todos nós, Pai, para que o Senhor expulse de nosso ser, de nossas vidas, tudo que é contrário ao teu Espírito, tudo que é contrário à tua palavra, tudo que é contrário ao Senhor, tudo que é contrário aos céus. Fez a nossa oração nesta noite, a nossa petição. Deus bendito, sejas misericordioso e vem nos ajudar mais uma vez, ó Pai, ajudar-nos a dar mais um passo, mais um dia de cada vez, Senhor. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Oh, que petição! De maneira o Senhor Jesus nos ensinou a orar. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ajuda-nos a darmos o passo de hoje.
Ajuda-nos amanhã, o passo de amanhã. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes hoje. Mais um dia, mais um dia, mais um passo da jornada. Breve chegaremos, nós sabemos, pois o Senhor tem prometido, sabemos que fiel é o que prometeu. Por isso nós nos colocamos, clamando, pedindo ao Senhor, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Não retires de nós o teu Espírito, não retires de nós a tua mão de misericórdia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita, Senhor, o nosso culto, aceita-nos em tua presença, como servos do Senhor, como adoradores do Senhor. Aceita-nos, Senhor, em tua presença, como verdadeiros cristãos, sinceros. Que sejamos sinceros, Senhor, em nossos corações, em nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eis que nós te pedimos, clamamos mais uma vez, ó Pai, confiados na tua graça e na tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Engraçado Senhor, a infeliz salvou eu cego fui, mas vejo. Como te agradecemos, ó Deus, nosso Senhor, porque o Senhor nos tem encontrado, o Senhor nos tem conduzido, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos e bendizemos o teu nome e rogamos a ti, Senhor, que não nos deixe, não retires de nós o teu Espírito e a tua mão de misericórdia. Que cada dia o Senhor nos desperte para andarmos mais perto de ti, para mantermos, Senhor, os nossos corações abertos para ti, e que tudo neste mundo que nos faz insensíveis ao toque do teu Espírito e a tua palavra seja tirado de nós, para que possamos sentir a tua presença tão somente ao se aproximar de nós, para que possamos sentir a tua palavra aproximar-se de nós, nos falar, nos tocar, Senhor, rapidamente. Nós precisamos disto para que os nossos passos sejam de acordo com a tua vontade perfeita, para que as nossas palavras, as nossas decisões sejam de acordo com a tua vontade perfeita. Te pedimos isto humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E sábado tem oração novamente, né? Às 5:30 da manhã, nós estaremos aqui outra vez.